Amanhã é o Dia das Crianças, mas muitas não vão sequer lembrar disso. Estarão preocupadas em conseguir dinheiro para ajudar em casa. Você já parou para pensar em quantas pessoas perdem a infância porque precisam trabalhar? Aqui no Espírito Santo, 50 mil crianças e adolescentes estão nessa situação. No lugar de brinquedos, doces para venda. No lugar de um ambiente infantil, o trabalho. No lugar da diversão, o risco. Cruzamentos, semáforos, ruas e avenidas. Ao longo do tempo, esses locais se tornaram pontos de abordagem para a venda informal de pequenos produtos. Ali, crianças e adolescentes compartilham com os pais a necessidade de conseguir recursos para a família. Nossa equipe de jornalismo percorreu alguns pontos da Grande Vitória e não foi difícil encontrar menores de 14 anos trabalhando nas ruas. Em uma feira livre de Vila Velha, conhecemos a Camila. A menina acaba de completar 12 anos. É a filha mais velha de uma família de 5 crianças. Eu vendo só de manhã cedo porque eu estudo de tarde. E quando eu volto da escola, aí vem eu e minha mãe vender clara sarza por pouquinho. A mãe dela é quem faz os cones trufados e também vende em alguns pontos do município. O pai faz bicos consertando eletrodomésticos. No 6º ano do ensino fundamental, a menina já faz isso tem 2 anos e não tem dia certo para vir vender os doces. Em Vitória, perto das 8 da noite, encontramos o Davi. Aos 14 anos, vende amendoim na subida da 3ª ponte. Tem 3 irmãos, mas não mora com eles, nem com a mãe. Como não chegou a conhecer o pai, mora com a avó, que é aposentada. E o dinheiro que ganha aqui ajuda no orçamento de casa. Eu tiro um pouco de dinheiro da minha avó, é full gasto, estudo de noite. Essa hora você não tinha que estar na aula? Pra ficar na aula, só tem que trabalhar, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até 14 anos, o trabalho infantil é proibido. A legislação brasileira diz que todo menor tem direito garantido por lei do acesso à educação, saúde e lazer. No Brasil, de acordo com o levantamento PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios do IBGE, são quase 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. No Espírito Santo, esses números vêm diminuindo, de mais de 100 mil em 2004 para cerca de 47 mil em 2015, ano da última pesquisa. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, são mais de 152 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no mundo. Então, é uma triste realidade, porque, na verdade, a criança e adolescente, em determinada idade, de acordo com a legislação de cada país, tem direito à educação e não trabalho para suprir renda que a família deveria prover, né? Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, é preciso pensar em fortalecer políticas públicas para ajudar essas famílias, para assim ser possível tirar dessas crianças a responsabilidade precoce de ajudar no orçamento doméstico. O trabalho infantil e do adolescente em idade irregular e proibida prejudica em várias esferas, não só no desenvolvimento físico, psicológico, até o convívio social e da educação, porque no momento em que se tira o tempo dele do estudo, da educação, ele está tendo a infância roubada com o trabalho. E a legislação impõe, né, que a partir só dos 16 que poderia trabalhar em determinadas atividades que não envolvam risco, se envolver risco só a partir dos 18 e a partir dos 14 só na condição de aprendiz. Para essa professora em Ciências Sociais, a realidade dessas crianças e adolescentes é um verdadeiro dilema. Essas famílias, elas estão fazendo o quê? Muitas delas sobrevivendo, né, de trabalhos esporádicos, né, bicos que a gente chama, né? E muitas vezes não tem esse trabalho esporádico. Então, né, o que acontece? Elas precisam, muitas vezes, de colocar os filhos em trabalhos mais, digamos assim, tipo vender bala na rua. Não é o problema de pai e mãe, é o problema da sobrevivência, né? E aí, claro que cada um se vira como pode, né? E claro que nós temos um país e um estado
que não tem políticas sociais que ajudem a melhorar essa condição. Então, a culpa não é da criança, a culpa é do Estado, a culpa é da sociedade que não cria essas condições. Apesar do contraste entre a realidade e o sonho, Camila e Davi não escondem o desejo de um futuro diferente. E o que você quer ser quando crescer, já sabe? Pediatra ou advogada. Ser alguma coisa ali, né? Um jogador de futebol. Alguma coisa. Não vou ficar parado, não.